Você sabia que existe uma regra do INSS que pode ser a chave para uma aposentadoria antecipada e o melhor, com o valor integral? Pois é, hoje a gente vai desvendar juntos como funciona a regra de transição do pedágio de 100%. E olha, especialmente para quem nasceu nesse período, entre 1966 e 1969, essa conversa é ainda mais importante. A aposentadoria pode sim estar bem mais próxima do que parece, fugindo daquelas regras gerais e garantindo um benefício integral. Vamos entender direitinho como isso é possível. Então, vamos lá. Todo mundo se lembra da grande reforma da Previdência lá de 2019, certo? Ela mudou as idades padrão para se aposentar. Acontece que para quem já estava contribuindo para o INSS bem antes da reforma, foram criadas algumas saídas, as chamadas regras de transição. Só para a gente alinhar, hoje em dia as idades padrão são essas: 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Mas, para quem começou a trabalhar lá nos anos 80 ou 90, existem sim outras alternativas para não ter que esperar tanto tempo. E é justamente aí que entra uma das alternativas mais interessantes, a regra do pedágio de 100%. O nome pode parecer meio estranho, pedágio, né? Mas o conceito por trás dele pode ser a porta de entrada para se aposentar mais cedo e com um valor excelente. É super importante entender que isso não é uma lei que surgiu do zero, tá? Pense nela como se fosse uma ponte mesmo. De um lado estavam as regras antigas e do outro, as novas. Essa regra de transição serve para conectar os dois lados, para quem já estava no meio do caminho, sabe? Para garantir que a mudança não fosse tão brusca. Mas e esse tal de pedágio? Como é que funciona na prática? De um jeito bem simples, a pessoa precisa trabalhar o dobro do tempo que faltava para se aposentar lá em 2019. Ou seja, primeiro, cumpre o tempo que já faltava e depois trabalha um período idêntico como pedágio. E atenção para essa data, porque ela é o ponto central de tudo. 13 de novembro de 2019. Esse é o marco zero da reforma. Todos os cálculos são feitos com base em quanto tempo de contribuição a pessoa tinha nesse dia exato. Vamos detalhar isso então. Começando pelas mulheres, principalmente aquelas que nasceram ali por volta de 1969 e que estão se aproximando dos 57 anos. Vamos ver quais são os requisitos específicos para elas. Para as mulheres, a regra parte de 2 pilares. Primeiro, uma idade mínima de 57 anos e segundo, um tempo de contribuição base de 30 anos. Mas muito cuidado aqui, porque esses são apenas os requisitos iniciais. É agora que entra o cálculo do pedágio. Vamos com um exemplo prático para ficar bem claro. Imagine uma mulher que lá em novembro de 2019 descobriu que faltavam 2 anos para ela completar os 30 anos de contribuição. Pela regra, ela vai precisar trabalhar esses 2 anos, mais um pedágio de outros 2 anos. No final, ela vai se aposentar com 32 anos de contribuição, e não 30. Agora vamos passar para os homens para ver como essa estrutura se aplica a eles, focando naqueles nascidos por volta de 1966. Os requisitos são um pouco diferentes, mas a lógica do pedágio é exatamente a mesma. No caso dos homens, a idade mínima sobe para 60 anos e o tempo de contribuição base, que era necessário antes da reforma, era de 35 anos. Esses são os números de partida para a gente calcular o pedágio masculino. Seguindo o mesmo raciocínio, se lá em 2019 um homem tinha 31 anos de contribuição, faltavam 4 anos para os 35, certo? Ele vai precisar trabalhar esses 4 anos e mais um pedágio de 4 anos. O tempo total de contribuição para ele se aposentar por esta regra seria de 39 anos. E aí, essa explicação está sendo útil? Se sim, que tal dar aquela força para a gente continuar? Deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. E aproveita para contar pra gente nos comentários de onde você está acompanhando. Tá, talvez alguém esteja pensando, puxa, mas é bastante tempo de contribuição. E é verdade, mas agora vem a grande vantagem dessa regra, o motivo pelo qual ela é tão procurada: o valor do benefício. Exatamente. Quem se aposenta por esta regra tem direito a 100% da média de todas as suas contribuições feitas desde julho de 1994. Não tem redutor, não tem desconto sobre essa média, é o valor integral, na veia. E aqui está o detalhe fundamental. Essa regra escapa do temido fator previdenciário. Para quem não sabe, esse fator é um cálculo que leva em conta a idade e a expectativa de vida, e que na prática quase sempre reduz o valor do benefício para quem se aposenta cedo. Como o pedágio de 100%, isso não acontece. O cálculo é direto sobre a média, garantindo o melhor valor possível. Certo. Agora que a regra ficou mais clara, a grande questão é:
O que uma pessoa deve fazer para saber se tem direito? Existem alguns passos práticos que podem ser tomados para verificar se essa regra se aplica. O essencial é não se limitar ao que aparece no extrato do INSS. É preciso fazer um verdadeiro pente fino na vida profissional. Será que teve tempo de serviço militar, trabalho rural, tempo como aluno aprendiz? Ou até um tempo reconhecido em ações trabalhistas? Cada dia conta. E claro, a melhor dica é sempre buscar um profissional para fazer um planejamento previdenciário detalhado. E isso tudo nos leva à pergunta final. Com tantas regras e tantos detalhes, será que o planejamento para a aposentadoria está correto? Essa regra do pedágio de 100% pode ser um caminho excelente, mas uma verificação cuidadosa é o que vai garantir o melhor resultado no final. Muito obrigado por acompanhar esta análise até o final. Se o tema de direitos interessa, aproveite para explorar o nosso canal. Temos vários outros conteúdos que podem ser úteis para esclarecer outras dúvidas importantes. E, para os casos que exigem uma análise individual e profissional, nós deixamos um link na descrição para contato com o especialista. Um grande abraço e até a próxima!